Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da Guerra Fria entre Nicolas e Bolsonaro. A imprensa tradicional socialista está vindo com essa ideia de dividir o bolsonarismo, de criar briga entre Bolsonaro e Nicolas, criar briga entre Bolsonaro e Tarcísio e coisa e tal. E tem um pessoal caindo nessa história, tá? Eu alerto a vocês, isso é estratégia desse pessoal. Eles achavam que iriam destruir Bolsonaro tirando ele da presidência da República. A ideia desse pessoal era essa. Bolsonaro não é nada. Ele só tem apoio popular porque ele está lá na presidência, deve estar dando dinheiro para esse pessoal e coisa e tal. Tiraram ele da presidência, não perdeu o apoio. Não, porque vamos tornar ele inelegível, que ele sendo inelegível ele perde o apoio e coisa e tal. Não perdeu o apoio. Agora estão com toda essa história de prender o cara e não sei o que lá, e botar, processar, denunciar por um golpe que não tem lógica nenhuma. Né, achando que isso ia fazer, de novo, é o que eu falo para vocês, essa operação toda do, entre aspas, golpe que está sendo julgado lá no STF, isso é tudo uma operação midiática, não tem nada jurídico nisso daí, né? É só mídia mesmo para tentar tirarem Bolsonaro, tirar a popularidade de Bolsonaro. E o pior é que eles não percebem que isso está ajudando o Bolsonaro, né? Aí agora estão tentando separar o pessoal, jogar o Nicolas contra o Bolsonaro contra Nicolas, tentar a mesma coisa com o Tarcísio, não porque o Tarcísio é o plano T e não sei o que lá, Bolsonaro contra Tarcísio e coisa e tal. De novo, isso aqui é a imprensa querendo dividir o bolsonarismo. Tomem cuidado com essa história, hein? Não tem alternativa. É lógico, o Nicolas não é um teleguiado do Bolsonaro, nem o Tarcísio é um teleguiado do Bolsonaro. Mas todos eles têm um objetivo comum, que é tirar essa casta podre da esquerda do poder. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, colaboradores do Ancapsu São Heróis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Ana Mendonça, aqui do estado de Minas, fala que tem uma guerra fria entre Nicolas e Bolsonaro. Aí ela sai caçando um monte de picuinha que teve no passado, quando, por exemplo, o Nicolas ele não gostava, não queria votar no Hugo Mota para a Câmara, mas o Bolsonaro convenceu ele a votar no Hugo Mota, né? E aparentemente de forma positiva, como eu falei para vocês. Primeiro que o Hugo Mota ia ganhar de qualquer forma, então o que adiantar não votar com o Hugo Mota? E segundo, porque votando no Hugo Mota, você tem agora o acordo que foi feito, a anistia pode ser votada lá na Câmara, né? Anistia não para o Bolsonaro, tá? É sempre importante deixar claro isso, porque muita gente vem com essa ideia de que o Bolsonaro está querendo salvar o próprio rabo e a coisa toda. Não, anistia para o pessoal que está sendo acusado pelo 8 de janeiro. O Bolsonaro não tem nada a ver com 8 de janeiro. Mas enfim, nessa história teve realmente algumas trocas de e-mail, mas assim, mas não foi nada demais, né? Aí eles ficam caçando essas coisas aqui, não porque eles estão aqui, que ele tem o Nicolas, que é o deputado mais votado no Brasil, o rosto jovem do bolsonarista, vem sendo discretamente escanteado no campo de batalha mineiro, nos bastidores. O Bolsonaro prefere tratar Minas com outros parlamentares, enquanto o Nicolas precisa de intermediários para garantir audiência com esse presidente, e azedou de vez a relação com a presidência da Câmara e não sei o que lá, e o protesto do impeachment do Lula no dia 16. Eles estão caçando um monte de coisa que eles querem colocar como se houvesse uma briga entre o Nicolas e o Bolsonaro. De novo, o Nicolas é um político que tem um futuro brilhante pela frente. Ele certamente não é um teleguiado do Bolsonaro, nunca foi um auxiliar do Bolsonaro. Ele tem a luz própria dele, evidentemente, né? Não vai concordar em tudo com o Bolsonaro, nem precisa concordar em tudo com o Bolsonaro. Mas é importante entender que o que esse pessoal está querendo fazer aqui é colocar briga entre os dois, é colocar o Nicolas contra o Bolsonaro e vice-versa. Isso é falso, isso não existe. Os dois estão do mesmo lado. A mesma coisa fizeram com o Tarcísio, né? Que a Veja botou esse plano T aqui. E eu fiz um vídeo sobre isso. Achei ótimo o fato de que o Tarcísio agora tem chance de ganhar de Lula em 2026. Acho uma coisa excelente isso. Assim, eu sempre disse que o Tarcísio ganharia do Lula fácil em 2026. Embora as pesquisas apontassem ele com menos votos que o Lula, isso era muito em função de que o Tarcísio não era conhecido. À medida que o Tarcísio fosse se tornando mais conhecido, certamente ele ultrapassaria o Lula, porque o Lula tem uma rejeição muito alta também. Tarcísio tem tudo para ganhar em 2026. E embora eu considere que o ideal seja Bolsonaro candidato em 2026, é bom ter uma alternativa, né? Vai que realmente o STF consegue o seu plano maligno de impedir Bolsonaro de capar a nossa ditadura aqui no Brasil. É o que aconteceu na Venezuela. Maduro proibiu a Ana Corina Machado de concorrer lá na Venezuela. Ela ganharia fácil dele. Qual que foi o resultado? Ela apoiou o González Urrutia, o González Urrutia ganhou do Maduro na Venezuela. Tudo bem, é verdade, lá teve golpe na eleição, eles realmente fraudaram a eleição e aí impediram a posse do González Urrutia, mas
ficou claro para todo mundo que o cara ganhou. Todo mundo sabe que ele ganhou. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A ditadura, a junta militar, a junta judiciária, PT, STF, querem impedir que o Bolsonaro concorra em 2026, porque sabe que o Bolsonaro ganha do Lula em 2026. Não vai mudar nada. Bolsonaro apoia o Tarcísio vai ganhar com muita facilidade, ou a Michelle Bolsonaro vai ganhar com muita facilidade em 2026. É melhor ter o Tarcísio como alternativa do que não ter. Mas estão fazendo um trabalho muito grande de brigar os dois, de colocar os dois brigados, né? Dizer que o Tarcísio é o candidato do centrão e coisa e tal, o candidato contra o Bolsonaro. O Tarcísio já deixou claro que é Bolsonaro. Aqui, o próprio Carlos Bolsonaro fala aqui, ó, gosto muito do Tarcísio, não acredito que esse movimento esteja partindo dele de verdade. Há uma clara guinada de muitos setores que querem afastar e entregar a cabeça do Bolsonaro o quanto antes nesse meio político para enfraquecê-lo. É o que eu falo para vocês. Toda essa movimentação da esquerda é para enfraquecer Bolsonaro. Eles querem enfraquecer Bolsonaro a todo custo. E isso é o grande problema. Foi isso que levou o Trump a ganhar com muita facilidade lá nos Estados Unidos. Foi justamente esse sentimento de que esse pessoal tá correndo contra. O que está acontecendo aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também? A população ela percebe que o Estado é o inimigo. O Estado está atrapalhando a vida das pessoas e não ajudando a vida das pessoas. E aí fica esse sentimento de querer diminuir o Estado, diminuir a importância do Estado. Os candidatos outsiders, eles ganham importância. Por isso que o Trump ganhou lá, por isso que o Bolsonaro ganhou aqui. Agora, o que acontece nesse caso? Fica o pessoal da esquerda querendo diminuir a importância do Bolsonaro a qualquer custo. Isso é botar gasolina no fogo. Por quê? Porque a pessoa já está contra o Estado. O grosso do povo brasileiro já está contra o Estado. No que você joga gasolina nesse fogo, quando você persegue o Bolsonaro, você faz o mesmo efeito que teve o Trump lá nos Estados Unidos. Você aumenta a importância política dele. E mesmo que Bolsonaro esteja inelegível em 2026, ele vai estar com uma força política enorme. Todo esse movimento que o pessoal tem feito, que a esquerda tem feito, de primeiro tirar o Bolsonaro a qualquer custo do poder. Ninguém tem dúvida que botaram o dedão na balança na eleição, censurando todo mundo da direita e deixando o pessoal da esquerda falar fake news à vontade, um monte de coisa. Fizeram um esforço danado. Mais do que isso, antes disso, tirando o presidiário da cadeia, tirando o pinguço corrupto da cadeia, botando ele como candidato à presidência, porque era o único que tinha alguma chance de ganhar do Bolsonaro. Então, fizeram esse absurdo para tirar Bolsonaro a qualquer custo, achando que, uma vez tirando Bolsonaro da presidência, acabou. Não acabou, meu amigo. Ao contrário, como eu falo para vocês, esse pessoal não percebeu que eles estão lutando contra o sentimento anti-Estado. A saída que eles têm é diminuir muito o tamanho do Estado, que era o que o Bolsonaro vinha fazendo. Fora isso, eles não têm o que fazer. Quanto mais eles baterem no Bolsonaro, mais ele vai crescer. Mais o Lula está tentando outra alternativa, que é aumentar o tamanho do Estado para resolver os problemas. Não vai resolver, vai piorar. O governo vai entrar em parafuso agora, esses 2 últimos anos do governo Lula. O que vai acontecer? Vai dar força para o anti-Lula. E quem que é o maior anti-Lula de todos? Não tem anti-Lula maior que Bolsonaro, porque justamente o STF e o Lula fazem questão de insistir que ele é o grande inimigo. Pô, vocês estão colocando na mão dele a vitória em 2026. Seja ele próprio, o nome dele, seja o Tarcísio, seja Michelle Bolsonaro, seja Eduardo Bolsonaro, seja lá quem ele indicar como candidato em 2026, se ele não puder participar. Daí que eu falo para vocês, esse é o grande erro desse pessoal. Quanto mais eles baterem em Bolsonaro, maior vai ser a força do Bolsonaro. Aí o que eles estão tentando agora? Estão tentando uma alternativa. Vamos separar o bolsonarismo, vamos tentar quebrar as peças aqui, separar as pessoas, botar o pessoal aqui um contra o outro, né? E tem gente caindo nisso. Eu vi um monte de bolsonarista criticando o Tarcísio. Não, porque o Tarcísio não pode, que é do centrão e coisa e tal. Estão caindo na armadilha. Pode ter certeza que vai ter gente criticando o Nicolas também, né? Intergaláctico e não sei o que lá. Estão caindo na armadilha. Tomem cuidado com isso, né? O que o pessoal quer, evidentemente, é tentar, através dessa briga, expor rachas no bolsonarismo e tentar, dessa forma, tirar o Bolsonaro. Não tem como eles fazerem isso. Por quê? Porque o maior anti-Lula é o Bolsonaro. Eles fazem questão de deixar isso claro. O maior anti-Lula é o Bolsonaro. E com o tamanho de merda que o Lula tá fazendo, meu amigo, o Bolsonaro só vai surfar nessa onda. Ah, mas ele vai estar preso. Ah, mas ele vai estar inelegível. Ah, mas ele vai estar não sei como. Não interessa, a força política dele vai continuar do mesmo jeito. Essa é a ilusão que esse pessoal tem, que dessa forma vão acabar com a força política do Bolsonaro. Não vão, só vão aumentar essa força. Aqui, ó, Infomoney também falando aqui, ó.
Tarcísio agradece Lula e defende deixar diferenças de lado pelo bem da população e coisa e tal. Isso daqui é justamente a questão do túnel lá em Santos que eles estão fazendo e coisa e tal, e que o Tarcísio quer atender a população de Santos. Ele está correto nisso. Vai dizer o quê? Vai brigar com o presidente da República por conta disso? Não tem lógica. Isso não quer dizer. Eles estão querendo vender aqui como se o Tarcísio estivesse apoiando o Lula. Não, não está. O Tarcísio já deixou claro que é a favor do Bolsonaro, que ele já até defendeu o Bolsonaro nessas acusações idiotas aí. Isso aqui, aprendam a ler o que a imprensa está fazendo. A imprensa está querendo jogar isso, jogar um contra o outro nessa história, jogar o Tarcísio contra o Bolsonaro. Não caiam nessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.